Está no ar mais uma edição do Magazine. Hoje a gente vai falar de um lançamento que está rolando. Na verdade, essa semana é uma semana de lançamento para a gente trazer aí uma proposta bastante interessante que registra os bastidores da produção cultural, da produção audiovisual, de um movimento, na verdade, que tem acontecido e crescido muito, principalmente em Belo Horizonte, na região metropolitana de BH. Eu tenho recebido aqui no Magazine vários nomes, grandes nomes do audiovisual, que tem, inclusive, por exemplo, falado de Contagem como um grande polo de produção audiovisual. E esse trabalho que a gente vem falar dele hoje no Magazine traz um pouco dos bastidores do que acontece por trás de uma produção, inclusive de algumas carreiras ligadas à produção, como, por exemplo, o trabalho do ator, que vem contar pra gente um pouco sobre esse trabalho, falar sobre os bastidores desse trabalho. Vamos falar de metalinguagem aqui no Magazine de hoje. É a diretora Cibele Zeod que está aqui com a gente. Prazer, Cibele, receber você aqui. Meu. Boa tarde. Pois é, vamos falar de dentro do rolê, que traz um pouco, documenta um pouco dos bastidores. A Cibele, que também é atriz, então entende bem desses bastidores, seja como diretora, seja como atriz, né, Cibele? Já tá íntima, tanto do projeto quanto do tema. Vamos falar da proposta. Quando surgiu, assim, qual foi a ideia lá atrás, no início do projeto? Então, tudo começou com o Festival de Cinema de Vitória, que eu conheci o Túlio Starling, que é um ator também. A gente estava em exibição de um filme, a gente gostou muito do trabalho um do outro e teve essa vontade de trabalhar juntos. E aí a gente queria falar sobre a profissão do ator, porque é uma profissão que ela foge do senso comum, né? Tipo, a profissão do ator, ele não é muito falada, tipo, as pessoas, elas veem muito com o lado do glamour. Sim. E muitas vezes tem uma diversidade muito grande dentro da área que as pessoas não conhecem a fundo. Então a gente teve uma vontade muito grande de falar sobre. Ele conheceu o Jonathan Vieira, que é de Contagem, que é o diretor também da websérie junto comigo. Só que, infelizmente, Túlio não conseguiu estar com a gente por causa de um outro trabalho que ele teve que fazer e seguiu eu e Jonathan. E junto a gente foi conseguindo, assim, pessoas, artistas incríveis de Minas Gerais e deu nisso aí de uma websérie falando totalmente sobre o ator, da atriz, trazendo temas muito importantes da área. A gente tenta aprofundar ao máximo para informar as pessoas e ficar de dentro desse rolê, né? Muito bom. E é legal que você fala assim, acho que existem várias carreiras do ator, né? Tem a carreira real, tem a carreira que as pessoas que veem o ator, seja na TV ou no teatro ou no cinema, constrói a partir daquela referência. Ainda tem aí, quando o ator tem uma expressão ou tá na mídia, ainda tem um outro viés, que é aquele que como a mídia representa, fotografa e apresenta aquele ator. É aquela famosa história, né? Quem vê close não vê corre. E por trás aí dos bastidores, eu acho que tem uma realidade de muitos desafios. Aí eu queria, inclusive, te ouvir. Neste momento, não como diretora, mas como atriz, assim. O que você acha que o que mais distancia a realidade da vida de um ator do que as pessoas imaginam que seja a vida do ator? Inclusive para o bem e para o mal, porque se por um lado tem todo o glamour, pelo outro, tem aquela história do filho que chega em casa e fala pro pai, quero ser ator. O pai e a mãe já ficam enlouquecidos, né? Então, para você como atriz, assim, o que você acha que se distancia mais do que as pessoas imaginam da carreira de ator, de atriz, para o que é de verdade, a exemplo da sua carreira? Nossa, são tantas coisas, né? Eu fico pensando, primeiro como atriz em Minas Gerais. Sim. A gente tá fora do polo do São Paulo, do Rio, embora tenha melhorado e expandido mais, ainda é um corre a gente ser ator fora desses eixos, né? E a gente traz um pouco isso também sobre atores que decidem ficar e atores que saem para trabalhar fora. Então, eu acho que, para começar, né, o pai e a mãe, quando eu falei com meus pais que eu queria ser atriz, eles sempre falavam em uma segunda opção. Porque, não, infelizmente, ser artista, né, nesse país, ainda exige que a gente tenha uma profissão paralela para além do ator. Claro que tem gente que consegue se manter, né, grupos de teatro, atores independentes, mas para isso é necessário as políticas públicas também, que são muito preciosas para a gente enquanto ator, que mantém a gente na atividade ali. Então são várias questões que eu acho que a mídia, do modo geral, ela traz uma profissão glamourosa, uma profissão que é da novela, hoje até das redes sociais, que, né, tudo é perfeito. E a gente também fala sobre isso, assim, das redes sociais, o quanto ela influencia hoje em dia enquanto ator, enquanto atriz, né, nesse meio que hoje em dia está pegando pessoas que são
influenciadores famosos. Né? Não tem uma certa formação, um certo estudo. Então parece que qualquer um pode ser ator e atriz, não é bem assim. Sibeli, são 12 nomes, né, convidados que aparecem aí nesse trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre o perfil deles. Eu sei que tem atores de carreira do teatro, né, o próprio Chico Pelúcio, mas também o Ed Martti, que é um grande produtor de elenco aqui de BH e que tem também um trabalho um tanto performático. Então, assim, quem são essas figuras que vocês contam um pouco dessas histórias? Então, o roteiro ele foi construído junto com os convidados que a gente foi chamando. Porque todos trouxeram, né, experiências individuais sobre a profissão. Então não tinha como a gente construir um roteiro que fugia da realidade deles também. E acaba que cada episódio ele se soma, porque uma pessoa traz um tema que se soma ao outro, ou revê esse tema e fala novamente, porque são experiências que todo ator e atriz passa. Então quando a gente chamou, eram muito das pessoas que eu e Jonathan já tinha trabalhado, ou até mesmo o Franco Dafon, que fez o roteiro junto com a gente, está na produção. Então temos Bárbara Collen, temos Larissa Bocchino, temos Ed Martti, todos atores mineiros que têm uma influência muito grande e, né, enriquecem Minas Gerais enquanto cultura. Embora você tenha dito há pouco que há uma diferença, um abismo que nos distancia dessa realidade do eixo Rio-São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente também tenta resistir ou fomentar ou apoiar, investir também nesse mercado local, né? Você como produtora, como atriz também tem essa preocupação, né? A gente precisa fazer com que as coisas aconteçam por aqui também. Você chegou a ir embora? Não cheguei, mas de certa forma acaba que as redes sociais hoje em dia ajudam com plataformas de elenco. Sim. Mas Contagem também tem tido uma visibilidade muito grande com o cinema, né? Acho que a gente vem construindo o nosso espaço ao longo do tempo também. Muito bom. Detalhe, a gente tem aí essa semana o primeiro episódio que já é possível conferir, né, no YouTube. Queria que você deixasse o endereço. E a gente tem 2 episódios inéditos por semana, sempre às quartas e aos domingos. Então, vamos falar do primeiro episódio, por exemplo, que já está disponível. Por acaso é com o Chico. Né? E os alunos do teatro da Universidade da UFMG, a gente fala um pouco sobre a formação do ator. Então são 6 episódios durante o mês de março, vai estar rodando toda quarta e domingo, às 7 horas da noite, um episódio no canal do YouTube. Então não perde, vem ver esse rolê. E o canal do YouTube tem o nome do projeto, né, que é De Dentro do Rolê. Isso. E a gente também compartilha um pouco também no Instagram os bastidores de como foi as gravações. Então a gente pode conferir no YouTube o episódio completo, mas também no Instagram a gente consegue ver por trás de como foi todo esse processo de gravação, de produção. Então tá bem legal. Muito bom. Sibeli, você falou que a gente falava aqui em off, mais de 1 ano esse projeto, né? Entre pré-produção, produção e agora estreia. É importante falar que a gente consegue fazer esse projeto justamente com o edital da Lei Paulo Gustavo aqui de Contagem, que para que esse projeto existisse. Né? Sem fomento, a gente sempre fala isso aqui, mas a gente nunca vai se cansar de repetir. É preciso fomentar, porque sem fomento a gente não consegue realizar, né, Sibeli? Maravilha. Bom, então, todo mundo convidado, Sibeli Zeod, que é diretora desse projeto, também atriz. Você tem fala sua como atriz? Não tem. Tá vendo? É porque tinha que fazer muita coisa, era roteiro, era direção, produção. Então acaba que foi bom para poder ver atrás das câmeras também, não só na frente, né? Recentemente a gente conversava aqui no Magazine com a Bruna Lombardi e ela falava dessa dificuldade. Recentemente ela estava com uma série na HBO, se eu não me engano, e era texto dela, direção dela, e ela estava em cena. Então tem hora que alguém ia falar com ela, ela falou assim, epa, peraí, que aqui é atriz, isso aí a gente vai ter que resolver depois. Detalhe, o Richelli dirige também na produção, que é o marido dela, e também o filho dela na direção. A família inteira trabalhando junta e ela se desdobrando entre texto, direção e também maravilhosa atuando, Bruna Lombardi. Bom, Sibeli, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Desejo muito sucesso. Só repassando todo mundo lá, conferindo toda quarta e domingo, 7 da noite, no YouTube, no canal De Dentro do Rolê. Muito obrigado. Gente, não perde não. Vem conhecer um pouco mais a fundo a profissão do ator e da atriz. Maravilha. Inclusive, você como atriz, como diretora, como produtora, deixa seu Instagram, se a gente quiser se conectar com você também.
né? Belis é ódio no Instagram. Convidar para uns trabalhos. Por favor, tô disponível. Obrigado, viu? Muito obrigada. Maravilha. Esse foi o nosso Magazine de hoje, falando desse trabalho que muito nos orgulha, porque, como bem a Cibele disse, diretora desse projeto, é um trabalho que joga luz sobre, né, o trabalho dos atores, dos artistas aqui de Contagem, da região metropolitana de BH e também de Belo Horizonte. É uma fomentada que a gente dá no nosso mercado local aqui também, né? É isso. Lembrando que o Magazine tem registro também no nosso portal tempo.com.br, no canal de O Tempo lá no YouTube, ou seja, você pode ver, rever e pode também enviar para quem você quiser, tá bom? Foi o nosso Magazine de hoje. Até mais. Tchau.